Paz do Senhor para todos, amém. Hoje é o nosso live de número 118, onde estamos no estudo em sequência, pois sabemos que temos promessas, na verdade. Quantas são as pessoas que têm me procurado, quantas são as pessoas que tentam, que caminham para frente, que não conseguem, na verdade, não sabem de onde vêm, não sabem como seguir, pessoas até que estão indo para a igreja, estão tentando uma vida com Deus, mas com tantos obstáculos na frente, na verdade, com tantos obstáculos na frente, com tanta ferida dentro da alma, e nós estamos nesse estudo buscando exatamente isso, como conquistar as promessas de Deus nas nossas vidas através de um novo estilo de vida. Então, estamos buscando um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Eu gostaria que vocês estivessem compartilhando com os seus amigos, porque são temas de muito interesse para a igreja e mesmo para, como eu falo, gente, esse estudo não é só para o crente, esse estudo é para todo ser humano. Todo ser humano precisa olhar para dentro de si, precisa fazer um acerto. Todo ser humano tem feridas na alma, todo ser humano tem atitudes disfuncionais, uns mais, uns menos, mas nós sempre temos algum acerto para que a gente possa fazer. Então, esse estudo não é só para crente, esse estudo não é, eu sou pastora, prego a palavra de Deus, mas você não me vê aqui pregando denominação, pregando igreja, mal eu falo do nosso ministério, mal eu falo da gente. Então, assim, a minha preocupação maior aqui é cumprir o propósito de Deus através da minha vida e na vida de vocês, na vida daquele que quer verdadeiramente conquistar as promessas de Deus, daquele que quer verdadeiramente escrever uma nova história para a sua vida, amém? E para a vida da sua família. Então Deus tem nos ensinado passo a passo como a gente conquistar, como a gente escrever uma nova história. Isso aqui não é um estudo de autoajuda, tá bom? Isso é um estudo da palavra e nós estamos buscando passo a passo através da palavra de Deus. Agora, óbvio, claro que você tem que fazer a sua parte, não é verdade? Você tem que querer, você tem que fazer a sua parte, mas toda direcionada pela palavra de Deus. Então, é o que esse estudo está nos mostrando e nos ensinando. Tá bom? A autoajuda é aquilo que você se firma em você. A autoajuda é aquilo que você aprende a que você pode, que a força que está em você pode. Não é esse o nosso objetivo. Tá bom? Então, o nosso objetivo é que nós diminuamos a cada dia e que Cristo cresça em nós. Por quê? Porque a nossa força vem dele. Sem ele a gente não pode. Sem ele não dá para caminhar. Sem a força de Deus não dá. Por quê? Porque nós somos limitados. A nossa força é limitada. O nosso eu é extremamente limitado. Por mais que o ser humano tenha uma mente brilhante, porque Deus formou, por mais que algumas pessoas usem a sua mente, por mais que a sua sabedoria, a sua força, o seu poder, por mais que você faça, você é limitado. Amém? Mas nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Por quê? Porque Deus jamais vai pedir algo a gente que a gente não possa fazer. Jamais. Então, se Deus pede para a gente fazer, é porque a gente pode sim. Amém? Se Deus pede para a gente, uma das ordenanças de Deus, de Cristo, é perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar todas as vezes que alguém nos fizer um mal. Se Deus pede para que a gente faça, é porque a gente pode. Amém? Então nós temos que entender. Paulo diz assim, olha, eu aprendi a ser contente em todos os momentos, tendo, não tendo, na fraqueza, no vale, no monte, com família, sem família, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, eu aprendi a ser contente. Por quê? Seguinte verso fala, porque eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Amém? Então, ele opera, a força dele opera na nossa fraqueza. O poder de Deus opera na nossa fraqueza. Porque enquanto a gente se acha forte, enquanto a gente depende da nossa força, do nosso braço, do nosso dinheiro, da nossa sabedoria, do que a gente sabe, do que a gente aprendeu, então as coisas não acontecem e são limitadas. Quando a gente não tem mais força, se você é uma pessoa que está se sentindo dessa forma, pastor, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais força para caminhar, saiba que o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque é através da nossa fraqueza que a gente vai botar a nossa confiança nele. Amém? Então a Bíblia diz que Deus se agrada em nos humilhar no deserto. Olha, nossa, que expressão forte, né? É bíblica. Deus se agrada em nos humilhar no deserto. Por quê?
Porque é através da prova, da luta, é que a gente cresce espiritualmente, é que a gente se aproxima mais de Deus, é que a nossa fé cresce, é que a gente bota em ação aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Porque enquanto está tudo bem, enquanto a gente está no monte, a gente está agindo da forma que a gente acha que é. Amém? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, tá certo? Então, olha, entenda que se você está passando por provas, por lutas, se você acha e é uma dessas pessoas que está dizendo, pastor, eu já não estou mais suportando, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer eu posso te ajudar, tá bom? Entra nesse propósito que eu posso te ajudar e caminhar com você, porque Deus vai te revelar e vai te sustentar para fazer. Amém? Agora, você pode sim. Amém? Você pode sim todas as coisas. Entenda que as provas, o vale, o deserto não foi feito para enfraquecer cristão, nem tirar o crente de junto da presença de Deus. Não. As provas, as lutas, o deserto, o vale, o poço, a cova do leão, a fornalha de fogo ardente, foi feito para aumentar a nossa fé. Amém? Fortalecer a nossa fé, buscando a Deus a cada instante da nossa vida, sustentando nas mãos dele, caminhando lado a lado, para que os nossos pés não vacilem nem para um lado nem para o outro, caminhar reto na direção que Deus está nos dando. Amém? Então, entenda que é Deus provando você. E Deus prova aquele que ele ama. Eu tenho aprendido isso. Dentro da minha conversão, logo quando eu me converti, eu aprendi isso, que o Espírito Santo de Deus falou comigo e tocou meu coração, quando eu li na palavra que Deus, ele prova aquele que ele ama. E é onde a palavra de Deus diz que cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionam a tua vida, então eu resolvi pensar assim. Então, quanto maior a prova que eu estou passando na minha vida, maior é o amor de Deus em mim. Então, eu vou me sustentar nas mãos dele, vou caminhar com ele, vou saber a direção que ele quer que eu caminhe, porque eu quero conquistar a vitória. É vencendo os obstáculos que a gente conquista a vitória. Amém? Não é fugindo dos obstáculos, mas é você enfrentando os obstáculos e vencendo os obstáculos é que você conquista a vitória. Amém? Lembra de Davi? Eu amo essa passagem. Quando Davi estava lá prontinho, com a sua funda na mão, com as pedrinhas lá, já tinha tirado aquela armadura lá do rei que não era dele, que não cabia nele, então a gente não tem que botar a armadura do homem, não é verdade? A gente não tem que usar as armas do homem, a armadura do homem, a gente tem que usar a armadura de Deus, não é verdade? E quando Davi estava lá, quietinho, sentado lá com a funda na mão, com as pedrinhas, e diz a palavra que quando ele viu o gigante vindo do lado dele, ele deu um pulo, se pôs de pé e correu para enfrentar o gigante. Amém? Ele, em momento nenhum, ele olhou a armadura, ele olhou quantos pesos tinha a ponta da lança, quantos pesos tinha a lança, ele não olhou o tamanho do gigante, ele não olhou nada, porque ele sabia que aquele que enviou ele iria sustentá-lo e iria dar vitória a ele. Amém? Então é assim que nós temos que fazer. Veja bem, gente, nos 2 últimos vídeos nós falamos sobre pornografia, depressão, suicídio. Não é verdade? Falamos um bocado disso. E são várias as pessoas que têm me procurado com problema de filhas e filhos no homossexualismo, principalmente na idade de pré-adolescente a jovem, tá? É impressionante e o que a gente vê que a história se propaga. A história se propaga, porque é uma história de abuso, é uma história de abandono e isso daí é impressionante. Eu estou orando, estou pedindo a Deus direção, porque Deus tem falado muito no meu coração com relação a isso, com relação aos pré-adolescentes, às crianças. No Brasil, gente, eu vi lá uma reportagem da pastora e ministra Damares, que tem crianças no Brasil que com 7 anos de idade se cortam, com menos de 7 anos de idade tentam suicídio. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E nós, como igreja, temos que fazer alguma coisa. Nós, como igreja, temos que parar e retirar essa peneira do nosso rosto, porque isso é uma peneira. Nós estamos escondendo um problema, tentando esconder um problema com a peneira para que a gente não tome a responsabilidade desse problema, que é muito grande, é muito sério. É muito grande a quantidade de crianças, jovens, adolescentes com depressão, com problema de homossexualismo, com problema de confusão, né? Conflitos internos, não é verdade? São muitos mesmo, crianças, jovens e adolescentes com esses conflitos
conflitos de sexualidade, conflitos de amor, conflitos por conta de rejeição, por conta de abusos lá atrás, tá? E é muito sério. E eu estou pedindo direção a Deus para que eu possa estar dando um suporte maior a essas mães, a esses pais que têm esse tipo de problema, para que a gente possa juntos, num grupo, formar um grupo dessas pessoas, para que a gente possa trabalhar e buscar a direção de Deus, para que um possa ajudar o outro dentro, estou falando dentro do próprio Skype ou dentro do próprio WhatsApp. Eu vou ver, eu estou pedindo a Deus direção com relação a isso, porque são muitas as pessoas que têm esse tipo de problema, esse tipo de conflitos, e que eu posso garantir que Deus pode solucionar, Deus pode resolver. E eu estava vendo, eu quero falar só para a gente encerrar esse tema, eu quero só falar mais um pouquinho com relação, que é uma coisa que eu vejo muito perigoso, e que os pais que têm filhos com esse tipo de situação, que possam dar mais atenção, porque isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Um jovem que tem esse tipo de problema estava dizendo que ele, com 10 anos de idade, na internet, nesse mundinho tão pequeno de um telefone, ou de um iPad, ou de um computador, mas que se torna um mundo sem limite, que é o mundo da internet, não é verdade? E com 10 anos de idade, ele começou a ser aliciado por homens dentro da internet. Ser aliciado dentro da internet por homens. Hoje ele está lutando com o homossexualismo. Ele não quer. E ele está lutando com isso. E uma das coisas, ele com 10 anos de idade, ele já tinha a liberdade de ter um telefone, de ter um iPad, um computador, e de ter a liberdade maior de não ter o papai e a mamãe do lado querendo saber o que ele estava fazendo. E com 10 anos de idade, essa criança já foi aliciada por cibernéticos, por homens e mulheres que passam o dia inteiro, tá? Homens e mulheres que são pagos para estarem o dia inteiro dentro desse sistema nojento, desculpa a palavra, mas para estarem abusando de crianças, de adolescentes, de jovens vulneráveis, porque a maioria são jovens, crianças e adolescentes vulneráveis. Por quê? Porque crianças, jovens e adolescentes que passam um tempo muito grande diante de um computador, diante de um telefone, diante de sozinho lá neste mundo onde não tem limite, são jovens, são crianças e adolescentes que estão vulneráveis, ou seja, são jovens, crianças e adolescentes que estão vivendo dentro de um relacionamento com seus pais completamente disfuncionais. E, infelizmente, hoje é o que mais nós vemos, hoje é o que mais acontece. São esse tipo de presa, vamos dizer assim, presas fáceis, que são crianças, jovens e adolescentes que crescem e tem convívio com pais disfuncionais. Eu não estou falando pessoas que não têm, que não são de igreja, não. Tá? Eu estou falando de gente de dentro de igreja, quanto mais os que estão fora de igreja, tá? Porque os que estão dentro de igreja têm a palavra, né, para se guiar. Tem aqui, não é verdade? Não faz porque não quer. Mas os que estão fora da igreja, não. Os que estão fora da igreja não estão preocupados com a palavra. Estão preocupados, sim, em acreditar e achar que sabem dos seus caminhos, que sabem o que é melhor para a sua própria vida. Não é verdade? Então, assim, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E eu quero falar um pouquinho, só para a gente encerrar com esse tema, encerrar entre aspas, né? Em outros vídeos eu falei, mas eu quero só esclarecer melhor. Essas crianças e pré-adolescentes que têm um QI mais adiantado, são presas mais vulneráveis, são presas mais fáceis de um sistema cibernético, de um sistema de internet, de pessoas que estão aí à disposição
para poder estarem atacando esse tipo de criança e adolescente. Por quê, gente? Principalmente esses. Por quê? Porque a criança, quando ela tem um QI mais adiantado, ou seja, ela tem mais facilidade de aprender as coisas, não é verdade? Então, normalmente, ela vai para uma escola, uma sala mais adiantado. Por quê? Porque é fácil, é normal essa criança perder o interesse dentro daquela sala onde ela está. Então, ela vai para uma sala um pouco mais adiantada. Nem todas vão para isso, mas eles já têm um QI mais adiantado. E, infelizmente, estimulados pela escola e estimulados principalmente pelos pais, porque os pais, muitas vezes, de uma forma ou de outra, muitas vezes ou eles não sabem como lidar com isso, ou então, do outro lado, eles incentivam aquela criança de que aquela criança não é criança, ela já é adulta, ela já tem mais idade, então ela não pode estar fazendo aquelas coisas de criança. Então isso já vai gerar um conflito maior. Por quê? Porque uma criança, vamos dizer assim, uma criança de 9 anos de idade, que tem um QI mais adiantado, essa criança, ela tem uma facilidade maior de aprendizado. Por isso que ela perde o interesse naquela classe que normalmente uma criança de 9 anos está. Tá? Então, ela tem mais facilidade de aprender, ela tem mais facilidade de lidar com aquilo, mas ela não tem experiência nenhuma. Tá? Então, aquela criança de 9 anos de idade, ela tem mais sabedoria para ela aprender mais fácil, mas ela não tem experiência de vida nenhuma. Então, ela é uma criança de 9 anos de idade. Ela só tem que ser mais quando ela estiver na classe. Quando ela estiver na classe, fazendo as tarefas, então ela tem que ser mais. Mas numa vida normal, saiu da escola, essa criança de 9 anos de idade, ela tem que ser tratada como uma criança de 9 anos de idade, porque ela não tem experiência nenhuma. Então, o que acontece? Como ela é muito estimulada pelos pais e pela escola de que ela não é mais uma criança de 9 anos de idade, o que ela faz? Ela não se interessa em estar com aquelas crianças mais de 9 anos de idade. Mesmo ela sendo uma criança, ela não se interessa mais em estar com aquelas crianças da idade dela. O que ela faz? Ela vai procurar umas crianças maiores. Uma criança, ela tem 9, ela vai procurar criança de 11 anos, de 12 anos, para que ela possa se enturmar. Mas vamos entender uma coisa, ela não se dá nesse grupo de 9 anos porque ela já foi incutida de que ela não é uma criança de 9 anos de idade. Tá? Então ela vai procurar um grupo de 12 anos. Só que nessa idade, nessa fase de entre 9 e 12 anos, quando criança, é muita distância. 3 anos é muita distância. 2 anos é muita distância. Na fase adulta, não. Mas na fase de criança é muita distância. Então o que acontece? Aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes de 12 anos de idade, que já passaram pelos 9, 10 e 11, eles estão, mas eles não são gênios no estudo, não. Eles sim são crianças que já passaram por essa fase, então eles já têm mais experiência. Então eles não vão aceitar aquela criança de 9 anos de idade que tem um QI mais fácil, maior, que ele tem mais facilidade de aprendizado e que ele já foi incutido que ele não tem 9 anos, que ele já tem idade para poder ele ter amigos mais velhos do que ele. E aquelas crianças de 12 anos de idade não vão aceitar essa criança. Por quê? Porque essa criança, na realidade, é uma criança. Esse menino de 9 anos de idade, onde eu estou dando o exemplo, ele é uma criança. Ele não tem experiência que aquele de 11, de 12 anos de idade tem. Então, na realidade, ele não vai se enturmar nem no grupo dele de 9 anos de idade e nem ele vai se enturmar no grupo de 12 anos de idade. Porque no de 9, para ele,
pouco. E no de 11, o grupo de 11 anos não vai aceitar ele porque ele não tem experiência nenhuma. Ele é maior na classe, mas ali como criança, na brincadeira e nas coisas de... Não, ele é a mesma coisa, ele é uma criança. Aí o que acontece com essa criança? Essa criança de 9 anos de idade, que foi incutida que ele é mais, que ele já não é criança, que ele já está se tornando um adulto e que ele tem que procurar, então o que ele faz? Ele não consegue se adaptar com crianças de 9, nem consegue se adaptar com crianças de 12. O que ele faz? Ele se retrai. Ele se sente rejeitado. Então, ele se sente rejeitado, ele se retrai e ele entra nessa vulnerabilidade que chama-se esse mundo cibernético, esse mundo de internet, esse mundo que não tem limite. Ali, como ele já tem uma percepção maior e uma inteligência maior, ele vai estar caminhando nos braços inúmeros, incontáveis braços de internet, que levam, óbvio, claro e evidente, existe essas pessoas dentro da internet, aonde estão ligadas, aonde tem essas crianças e adolescentes e pré-adolescentes, e o diabo ajuda, não é verdade? O diabo ajuda a colocar coisas que eles vão se interessar como uma criança de 9 anos de idade, que se acha já muito, que se acha já um rapazinho, que já se acha mais. Então o diabo vai aproveitar e vai começar a colocar essas coisas para essa criança. Então, esse tipo de criança, esse tipo de adolescentes, pré-adolescentes, eles são muito vulneráveis à internet, porque ali é onde o diabo vai usar inúmeras situações que ele tem para poder atingir e abocanhar esta criança que está completamente vulnerável, porque ela não sabe, ela perde completamente a capacidade de ela se introduzir socialmente, ela perde a capacidade. Tá? Essa criança de 9 anos de idade que não consegue relacionamento com de 9, nem consegue relacionamento com de 12, ele acaba se fechando nesse mundo de internet e ele acaba perdendo a capacidade de se entrosar com pessoas, se entrosar na área social. Então, cada vez que ele se sente rejeitado no meio social, mas ele se lança nesse mundo que não tem limite, que chama-se a internet. Tá? Então ele está muito mais vulnerável. Ele vai se tornar uma criança, uma pré-adolescente muito mais vulnerável aos ataques de Satanás, à pornografia, ao homossexualismo, tá? E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você, papai e mamãe, que passa por isso, cuidado. Cuidado. Cuidado ao agir com o seu filho que faz parte deste grupo vulnerável, tá? Antes que não seja tarde, tá bom? Se você já comece a observar seu filho. Comece a observar as atitudes do seu filho, da sua filha. Comece a se chegar aonde ele está, comece a compartilhar com ele, comece a ver o que ele está fazendo na internet. Comece a ver o que ele está olhando, quais os filmes, os jogos que ele está buscando, com quem ele tem conversado. Cuide do seu filho, da sua filha enquanto é tempo. Porque nossos filhos são herança de Deus. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida, com o nosso próprio bem-estar. O que eu tenho recebido de adultos disfuncionais me procurando. Por quê? Porque lá na infância estão devendo acertos. Porque lá na infância foram rejeitados. Porque lá na infância foram abusados. Porque lá na infância conviver e crescer em famílias disfuncionais,
tá? A gente vai falar um pouquinho disso hoje, que isso não deixa de ser algo que a gente busca e recebe lá de trás, tá? Então vamos cuidar. Você que ainda tem criança, você que ainda tem adolescente, jovem em casa, tem jeito sim, gente. Tem jeito sim, tá bom? Vamos buscar, entra nesse propósito. Teus filhos são promessa de Deus na tua vida. Nossos filhos são herança de Deus. Se nós o amamos, quanto mais Deus, eles são de Deus, não são nossos. Mas nós vamos prestar conta de como nós estamos educando e direcionando os nossos filhos a Deus, porque eles são de Deus, tá certo? E nesse estudo nós estamos encontrando passo a passo como a gente conseguir, passo a passo como a gente fazer. Primeiro tem que vir de nós, amém? Porque se nossos filhos hoje são disfuncionais, foi porque eles receberam a disfunção de nós. Nossos filhos, eles são o que eles receberam. Então, se eles receberam de quem? Foi de nós. Então, nós temos que entender que tem que começar por nós. Por isso que esse estudo, quando alguém vem me pedindo ajuda pelos filhos, eu digo, primeiro eu vou ajudar você. Porque quem vai ajudar seu filho é você, não sou eu. Você é que vai aprender a ajudar seu filho. Você é que vai aprender a buscar equilíbrio, retirar o lixo daqui, buscar equilíbrio, sair dos extremos, buscar equilíbrio para que você possa tomar atitudes equilibradas e funcionais para que você possa lidar com seus filhos. Nada é impossível para Deus. Absolutamente nada é impossível para Deus. Não tem situação que Deus não reverta. Não tem situação que Deus não muda. Não tem coração que Deus não mova. Não existe o que Deus não faça. Agora, nós, eu e você, temos que fazer a nossa parte. Amém? Então não é só oração. Muitas vezes pessoas entram e eu explico, eu falo do propósito, eu digo, entre e a pessoa insiste, pastora, mas ora por mim, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, por não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Não adianta, eu não vou mentir para vocês. Eu não tenho tempo. Não vou mentir para vocês, eu nunca digo a vocês. Se eu disser para você, se você disser para mim, pastora, ora por fulano, e eu não ligar para você na mesma hora para orar, e eu disser para você, eu vou orar, é difícil eu fazer isso. Se eu falar para você, eu vou orar, mas eu vou orar naquele momento. Naquele momento que eu estiver falando com você, que eu falar com você, eu paro tudo e vou orar pela pessoa que você está me pedindo. Mas eu nunca vou dizer para você, essa coisa de vocês têm mania, gente, infelizmente, muita gente tem mania. Pastora, me coloca nas tuas orações. Pastora, ora por mim. Pastora, gente, vamos entender uma coisa, gente. É você quem tem que aprender. A família é tua, a vida é tua. Nesse estudo eu estou te ensinando, eu estou trabalhando com você, para você resolver teus problemas. Eu não tenho condições de resolver teu problema. É você quem vai resolver. Eu estou te ensinando, amém? Dentro da palavra de Deus, a como você resolver seus problemas, tá certo? Então, quando você chega para mim e eu falo para a pessoa, eu passo todos os links, entre no propósito, comece a caminhar, eu te ajudo. Se você começar a caminhar no propósito, eu te ajudo. Sem você caminhar no propósito, eu não posso fazer nada por você, tá bom? Então, faça isso, aí a pessoa volta e insiste, mas pastora, ora por mim, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu irmão, pelo meu... Gente, não adianta, eu não vou fazer. Não adianta, eu não vou mentir para você. Eu não tenho tempo. Depois de cada vídeo que eu falo, depois de cada vídeo que eu ministro, depois de cada estudo, no final do vídeo tem oração. Tem oração para todas as áreas da tua vida. Para todas as áreas, para teu marido, para os teus filhos, para tuas finanças, portas abertas, saúde física, emocional, espiritual, libertação, tem oração para todas as áreas da tua vida. Então assiste, entra no propósito, assiste o vídeo e recebe a oração no final, tá bom? Eu tenho falado sobre isso, mais uma vez eu falo para você, tá bom? É diferente, tem pessoas que eu falo, pessoas que têm enfermidade, pessoas que eu vejo, me manda mensagem de voz, porque aí eu vou ouvir
e eu já vou saber como lidar com você, com o teu problema. Então, aí eu vou, aí sim, eu ligo para você, aí eu oro por cura, aí eu oro rompendo direto para você. Mas quando Deus fala para mim, quando você entra e você obedece, me mandando mensagem de voz, tem pessoas que entram, pastora, me ajuda aí, ora por mim. Eu digo, querida, me passa uma mensagem de voz, falando um pouco do teu problema, porque não é só oração. Eu preciso te orientar, não é só. Se oração só resolvesse teu problema, tu não precisava mais nem estar pedindo oração para mim, porque tu deve ter pedido oração para muito mais gente antes de mim. Então, se só oração resolvesse, tu já não tinha mais problema. Então, eu não vou perder meu tempo, gente. A gente não tem tempo para perder. A palavra de Deus diz claramente: se pedes, não recebe, porque pede mal. Então, eu não vou estar pedindo mal a Deus, eu não vou estar perdendo meu tempo e nem o teu tempo. Eu quero ganhar tempo e fazer você ganhar tempo também. Amém? Para você ganhar tempo e ter tempo para as coisas de Deus, para as coisas que vão edificar a tua vida e a tua família e não perder teu tempo. A gente já perdeu muito tempo na nossa vida, a gente não tem mais tempo de perder. Amém? Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, a gente não tem mais tempo para perder, não. Tá certo? Então, olha, passa para mim aí. Tem pessoas que, mas pastor, eu não quero, eu só quero uma oração. Eu digo, querida, me perdoa. Assiste qualquer vídeo meu e no final tem uma oração para você, tá certo? Então, se você quer ajuda minha, não tem que ser como você quer, gente. Me perdoa a sinceridade, eu sou muito sincera. Por quê? Porque eu não tenho tempo para perder. Eu não entro numa batalha para perder quando Deus me coloca nela, tá certo? Não me importa o teu problema, não importa o problema da tua casa, da tua família, do teu marido, dos teus filhos, não me importa. Eu jamais vou dizer para você não tem solução. Eu jamais vou dizer para você não vou entrar com você porque não tem jeito, de forma alguma, porque tudo tem solução para Deus, mas não é da forma que você quer, é da forma que Deus tem mostrado para mim que tem que ser. Tá certo? Então, se você quer, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que têm conquistado suas promessas, tá bom? Então, por quê? Porque são pessoas que estão obedecendo a Deus através da minha vida, através desse estudo. Se você quer ser uma pessoa, então, vamos começar. Tá bom? Aí eu vou segurar na tua mão e a gente vai caminhar junto, vou estar te ajudando na medida que eu posso caminhar com você, vou estar te ajudando, tá certo? E a gente vai conquistar as promessas, tá certo? Mas não da forma que você quer, tá bom? Da forma que Deus quer. Tá certo? Então, gente, olha, hoje o chicote hoje está descendo de novo, né? Jesus é maravilhoso, glória a Deus. Vê bem, gente, hoje a gente vai sair desse tema, tá bom? Mas eu vou voltar para isso, tá bom? Se você tem problema, entra em contato comigo. Então, hoje o tema que eu coloquei foi de onde provém a ira e como lidar com ela. Uma pessoa entrou aí, que está fazendo o propósito, e me perguntou sobre isso, eu achei interessante, e eu senti de Deus para que a gente possa estar fazendo, para que a gente possa estar falando um pouquinho sobre isso, tá certo? Que eu vejo que é muito interessante. Tá? Então eu quero caminhar com vocês um pouquinho sobre isso. Veja bem, de onde provém a ira e como lidar com ela, tá bom? Vamos lá, olha para cá. Efésios 4, 26, 27, Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para a igreja, tá certo? Deixa eu vir primeiro para cá, tá? Algumas formas de onde a ira provém, tá? Primeiro, caráter, tá bom? O caráter. Quando uma criança conviveu com a ira, ela automaticamente vai repassar o que ela aprendeu. Quando uma criança ela conviveu, ela cresceu numa família desestruturada, aonde havia muitos ataques de ira, que isso é super normal, tá? E a criança já vê, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ouvindo um áudio de uma pessoa, e ela estava dizendo que com 2 anos de idade ela lembra do pai dela, não batia na mãe, mas do pai dela num acesso de ira para cima da mãe, batendo na mesa, indo para cima da mãe, não batia na mãe, mas o acesso de ira. E você imagina o que é uma criança com 2 anos de idade? Uma criança com 2 anos de idade já presenciar um acesso de ira dessa forma, não é verdade? Então, o que acontece? A gente fala isso lá no começo do estudo, né? Hoje a gente está falando especificamente na ira, tá? Lá no começo do estudo a gente fala de várias outras coisas, mas aqui especificamente na ira. Então, uma
criança, quando ela cresce na formação do caráter dela, quando ela cresce numa família desestruturada e numa família que tem acessos de ira, essa criança, quando ela se tornar adulta, ela vai se tornar uma adulta disfuncional. Agora, ela vai se tornar uma adulta dentro dessa disfunção, no extremo ou no outro, tá? Ou seja, ou ela vai se tornar também um adulto que ela vai ter a mesma reação que ela viu lá na casa dela, ou com o pai, ou com a mãe, ou com as pessoas que cuidaram dela, tá? E ela vai também ter esses acessos de ira, ou então ela vai para o outro extremo, que é dela permitir que façam tudo com ela e ela não ter reação nenhuma às atitudes de maltratos. São inúmeras as pessoas que chegam para mim que são exatamente assim. Umas não conseguem lidar com a ira, umas não conseguem lidar com situações, porque na realidade são reações a ações que você não consegue lidar com ela. Né? A ira nada mais nada menos é do que isso. É uma reação a uma ação que passou do seu controle. É uma reação a uma ação que você não sabe lidar com ela. Passou do seu controle. Não é isso? Então, eu vejo pessoas entrando em contato comigo, pastor, eu não consigo. Pastor, eu até tento. Pastor, é impressionante, mas olha, eu estou irando, eu estou no acesso de ira, eu já estou me arrependendo, pastora, mas eu não consigo me segurar. São várias as pessoas que me procuram com esse tipo de problema, tá, gente? Veja bem, isso pode ter sido formado pelo caráter, tá? Na infância, ou seja, e também são várias as pessoas que me procuram com coisa diferente, ou seja, pessoas que estão sendo abusadas, pessoas que estão sendo agredidas de todas as formas, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, de todas as formas, e que são pessoas passivas, que não conseguem tomar uma atitude, tá? Ou seja, ou ela vai para o extremo que ela viu os pais ou a família lá, quando ela era criança, viver esse acesso, esse ataque de ira, ou então ela se fecha no outro extremo, que é de deixar as pessoas fazerem com ela o que ela viu fazendo, o que ela viu, por exemplo, o pai que ia para cima da mãe, no acesso de ira, não batia, mas que a mãe se tornava passiva, aquela criança estava vendo a passividade da mãe. Tá? Estava vendo a ira do pai e estava vendo a passividade da mãe. A mãe se deixava ser humilhada, se deixava ser rechaçada, se deixava ser agredida fisicamente, emocionalmente, verbalmente e muitas vezes sexualmente e não tomava atitude nenhuma. Então, aquela criança via essa atitude. Então, ela tanto pode, na idade adulta dela, ela passar para o extremo que via o pai fazendo ou para o outro extremo de que via a mãe fazendo. Todos os dois são errados. É isso a gente vê em Eclesiastes que Deus não se agrada dos extremos, não é verdade? Então, nem uma de um lado, nem o outro. É por isso que nós temos que entender aonde são extremos para que a gente possa buscar um equilíbrio. Amém? Então, uma dessas coisas é exatamente na formação do caráter e que é mais normal. É normal demais esse tipo de atitude dentro da formação do caráter, tá bom? Por quê, gente? Porque nesse fato que eu acabei de falar, dentro disso aqui que a gente está vendo, ou seja, da infância, né? Uma pessoa que viveu um extremo ou outro, que viu os dois extremos e que hoje vive um dos dois extremos, uma pessoa desestruturada, ela vai gerar outra desestruturada. Não é isso que a gente aprende desde lá do início, desde lá do começo do nosso estudo, a gente aprende isso, que uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra disfuncional. Ou seja, uma pessoa desestruturada vai gerar outra desestruturada. Não é verdade? Então, isso vai de um para o outro. Vai passando de geração para geração. Se a gente não rompe com isso, se a gente não encerra isso na nossa vida, se a gente não acaba com isso para poder a gente não gerar mais pessoas disfuncionais através de uma ira que nós vivemos lá no nosso passado, na nossa infância, a gente vai continuar gerando pessoas disfuncionais para que essas pessoas gerem outras disfuncionais. Então isso vai ficar passando, rolando de pai para filho, de geração para geração.
Tá? Então é por isso que a gente tem que reconhecer, e dentro desse estudo a gente está aprendendo isso, a reconhecer de onde provém a ira, ou então a passividade minha, ou o meu acesso de ira, ou então o meu acesso de passividade, que são dois extremos, está errado, todos os dois extremos, não é verdade? Para poder a gente aprender a lidar com isso daqui, tá bom? Para que a gente não gere mais pessoas ansiosas, filhos ansiosos, que vai gerar depressão lá na frente, que vai gerar a ira também, ou vai gerar a passividade extrema, tá? Que são tudo é disfunção, tá? Não tem equilíbrio nenhum em nada disso que eu acabei de falar, é tudo disfunção. Então, hoje a gente vê filhos, adolescentes, crianças, jovens e adultos que estão vivendo essa ansiedade, que estão vivendo transtornos obsessivos compulsivos de comida, de limpeza, de outro tipo de remédios e de outro tipo de atitudes disfuncionais. E se você for caminhar para trás um pouquinho, você vai ver de onde vem a disfunção. Você vai ver uma pessoa desestruturada gerando outra desestruturada. Tá? Então a gente precisa encerrar isso. A gente precisa encerrar este efeito dominó na nossa família. Esta bola de neve que já vem de lá de trás, muitas vezes, dentro da nossa família. E existe jeito, sim. Não tem o que não exista. A gente não tem nada que seja impossível para Deus. Mas a gente tem que ver aonde foi que nós demos início a esse cárcere, porque isso é um cárcere. Transtorno obsessivo compulsivo é cárcere. Transtorno obsessivo compulsivo é um cárcere da alma. E nós temos que ir lá buscar aonde foi que entrou esse cárcere, para que a gente possa romper com esse cárcere na nossa vida, através de arrependimento, através de um exercício que a gente aprende nesse estudo, para que Deus possa, no seu infinito poder, misericórdia, graça e favor, romper com esse cárcere também na vida da nossa descendência, onde nós já geramos filhos ansiosos, filhos disfuncionais, filhos que têm acessos de ira, ou então filhos que estão na passividade, sendo rechaçados, sendo abusados, sendo humilhados por pessoas já na sua idade, pré-adolescência, adolescência, e daí vai para cima, tá? Então, tem que começar por nós. É por isso que eu falo, pastor, ora pelo meu filho, eu tenho que orar por você primeiro. Pastor, me ajude em oração pelo meu filho, eu tenho que orar, eu tenho que ajudar você, porque quem vai ajudar seu filho é você, não sou eu não. Amém? Eu posso ensinar o caminho e acompanhar, isso eu posso, diante da palavra de Deus e com a capacidade que o Senhor me dá para me fazer isso, tá bom? Agora, quem vai cuidar é você. Quem vai cuidar é você. Tá bom? Porque Deus tem feito. Hoje mesmo uma pessoa que está dentro do propósito, mas ela está cerrada. Ela está dentro de um propósito cerrado, assistindo meio com compromisso com Deus, compromisso em pelo menos um vídeo por dia, ela tem assistido mais de um, compromisso com a leitura da Bíblia, compromisso com oração, que nós temos um grupo de oração de mulheres aqui e que estão direto orando, compromisso com oração, compromisso com isso, e Deus tem feito maravilhas. Hoje ela estava dizendo para mim algo tremendo. Deus trouxe na memória dela algo que estava esquecido, e coisas que tinha tudo a ver com lá ainda na gestação da filha dela, com relação a ela mesma, a mãe dela, as coisas que foram feitas ali, que aconteceram ali e que estavam no inconsciente. E Deus trouxe ao consciente para trazer o arrependimento, para que ela pudesse fazer todo o processo de arrependimento, de liberar e tudo isso mais. Gente, é impressionante o que Deus está fazendo. É impressionante o que o Senhor está fazendo na vida de pessoas que têm entrado no propósito com compromisso e obediência. É impressionante na vida de maridos, na vida de filhos, na
vida de esposas, na vida de pessoas. Eu tenho um rapaz que entrou uma vez cheio de problema no casamento, cheio de problema, e ele entrou e ele está fazendo, e ele está dentro do propósito, e ele está sempre mandando mensagens para mim, ele manda do público, por isso que eu estou falando, ele está sempre mandando mensagem para mim: pastora, é impressionante, pastora, como Deus tem trabalhado na minha vida. Como Deus impressionante, maior é isso, porque quando ele chegou para mim para me pedir ajuda para a esposa dele. Vamos entender, gente. Ele chegou para mim para pedir ajuda para a esposa dele. Então eu falei para ele: se você quer ajudar a sua esposa, busca ajuda para você primeiro. Então tudo que ele falava para mim era da esposa, que a esposa fez isso, que a esposa fez aquilo, que a esposa precisa mudar nisso, que a esposa precisa mudar naquilo. E à medida que ele foi começando a assistir os vídeos dentro do propósito, um por dia, em sequência, ler a Bíblia em sequência todos os dias. Gente, é impressionante, nunca mais essa criatura chegou para mim para falar da esposa. Ele só fala dele. Pastor, é impressionante como Deus tem mudado a minha vida. Pastor, é impressionante como eu tenho tido paz. Pastor, é impressionante como Deus tem falado comigo através dos vídeos, através da leitura da Bíblia. Pastora, como eu tenho crescido espiritualmente. Pastora, como eu tenho crescido emocionalmente. Gente, é impressionante. É impressionante o que Deus faz. Basta você obedecer. A gente, quando começa a entender que eu tenho que mudar, não para que as pessoas me aceitem, mas eu tenho que mudar para que eu possa aceitar as pessoas como elas são, é impressionante como Deus faz. Então é exatamente isso, e é isso que a gente aprende nesse estudo. É exatamente isso que a gente aprende nesse estudo. A gente aprende que eu não posso mudar ninguém. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, eu vou saber lidar com qualquer situação que venha diante de mim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai me direcionar. Porque eu estou buscando equilíbrio emocional, físico e espiritual para lidar com as situações. Sabe por quê? Porque Jesus não promete facilidade. Ele diz assim: olha, eu deixo isso aqui com você. Busca a minha paz no teu coração, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. É isso que esse rapaz está fazendo. É isso que as pessoas que têm buscado compromisso com esse estudo, com Deus, através desse estudo, têm feito. E Jesus diz assim: olha, busca a minha paz no teu coração, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, porque no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E Jesus diz assim: olha, no mundo tu vai ter aflições, mas se tu tem a minha paz no teu coração, você vai saber lidar com essas aflições, você vai saber lidar com esses problemas, você vai lá saber lidar com os problemas do teu filho, com os problemas do teu marido, com os problemas do teu casamento, com os problemas de saúde, com os problemas de finanças, com os problemas emocionais, com todos os problemas que aparecerem diante de você. Você vai saber lidar com eles. E Jesus diz assim: olha, mas não desiste não, porque eu venci o mundo. E Jesus diz assim: olha, quando ele diz, aquele que não renunciar a tudo não é digno de mim, nós temos que aprender a renunciar, amém? E a renúncia é exatamente isso, a renúncia é este mundo. Quem não vencer esse mundo não conquista o céu. Jesus diz claramente: aquele que vencer, receberá o direito de se assentar no meu trono, como um dia eu venci e recebi o direito de me assentar à direita do meu Pai, amém? Então nós temos que aprender que quando a Bíblia diz que o céu é conquistado à força, é a força de lutar contra esse mundo, é a força de lutar contra a nossa carne, é a força de lutar contra as coisas que o mundo nos oferece, amém? Renunciando a nossa carne, renunciando às coisas desse mundo, renunciando o nosso eu, renunciando aquilo que eu acredito como verdade, amém? Para escolher, através do meu livre-arbítrio, escolher colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus, para que
que a vontade dele seja na minha vida boa, perfeita e agradável. Amém? Então é isso que nós temos conquistado, é isso que nós temos aprendido dentro desse estudo, tá bom? Então vamos fazer, vamos caminhar. Então, voltando para a ira, é exatamente isso, tá? Nós falamos do caráter, nós falamos da infância, nós falamos de uma pessoa desestruturada gerando outra desestruturada, tá bom? Vamos ver mais por alguma outra coisa que isso pode entrar também, tá bom? Que isso que a gente que pode prover, a ira pode prover de mais algum, algum braço. O temperamento. Tá? Nós temos visto os 4 temperamentos. Nós temos 2 vídeos falando dos temperamentos. Por quê? Porque quando a gente consegue descobrir o nosso temperamento, a gente consegue lidar com as fraquezas do nosso temperamento. Tá bom? Então, saber lidar com as fraquezas do nosso temperamento, a gente vai aprender que o trabalhar de Deus no nosso caráter vai ser em cima exatamente dessas fraquezas. Tá certo? Agora você tem que haja com honestidade com você mesmo, porque tem pessoas que não aceitam o seu temperamento. Tá? Tem pessoas que não aceitam. Eu não quero esse, eu quero esse. Gente, não adianta. Isso aí é engano, tá? Você não vai conquistar o que Deus tem para você se você ficar dentro desse engano. Tá bom? Por quê? Porque se você, vamos dizer assim, se você é um melancólico e não quer ser um melancólico, você quer ser, digamos, um sanguíneo, então por que você não vai conseguir o que Deus quer para você? Porque você vai querer trabalhar na fraqueza de um melancólico e não de um sanguíneo. Então não adianta, gente. Assuma o que for mais, o que tiver mais, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Claro, óbvio, evidente que você não precisa ser 100% um temperamento, tá? Eu sou 100%, eu digo que eu sou 200%. Eu sou 200% um colérico. Tá? Mas você pode ter uma parte de colérico, ter uma parte de sanguíneo, você pode ter uma parte de melancólico e uma parte de fleumático, pode sim. O que você mais tiver, mais características boas e ruins que você tiver dentro de um temperamento, aquele é o teu. Tá certo? Então Deus vai trabalhar em cima das fraquezas do teu temperamento, tá bom? Então é muito importante a gente saber o nosso temperamento para que a gente possa entender que dentro das provas e das lutas, entender que Deus está trabalhando dentro da fraqueza do nosso temperamento. Coloca as fraquezas do temperamento num caderno, coloca a fraqueza de um lado, as características boas de outro, tá? E começa a fazer autoanálise. Eu já ensinei lá no começo, gente, eu ensinei isso para vocês, mas agora Deus trouxe na minha memória e eu acho muito importante a gente fazer isso. Uma das coisas que a gente tem que fazer para buscar um novo estilo de vida é exatamente a gente começar a nos autoavaliar, não é? Nos autoavaliar. Então, a autoavaliação vai fazer você se conhecer. A autoavaliação vai fazer você entender mais quem você é e saber e acompanhar o trabalhar de Deus na tua vida, porque você vai acompanhar. Fazendo a autoavaliação, você vai ver o teu crescimento, você vai ver aonde você tem que mudar mais, aonde você está alcançando um grau de crescimento legal, aonde eu preciso me esforçar mais aqui, mas aqui eu preciso mais ainda. Então, fazer uma autoavaliação é bom para você se conhecer e você saber quem você é. Amém? Para a gente mudar a gente precisa saber quem a gente é, aonde a gente precisa mudar, não é verdade? Então, a forma de você fazer a autoavaliação que eu ensino, lá no começo, eu creio, do estudo, eu tenho, mas depois eu parei de fazer isso. Pega um caderno teu, tá? Um caderno grande como esse aqui, tá bom? Porque daí dá pra gente fazer aonde eu peço para você estar lá anotando, né? Tem várias pessoas que tem lá, não sei quantos já caderninhos cheios, né? E tal, por quê? Porque estão fazendo os vídeos e estão anotando lá, né, o que Deus está falando comigo, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso mudar mais, pessoas que eu preciso perdoar, situações que eu preciso me arrepender, formas que eu preciso pedir a Deus, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento sobre a minha vida, né, me mostra coisas que eu preciso, que estão no meu inconsciente, mas coisas que precisam vir mais na minha mente, para que eu possa fazer acerto contigo. Então, esse tipo de coisa que eu falo para você fazer, pega lá o teu caderninho, senta lá com
quando você for assistir os vídeos dentro do propósito, os vídeos em sequência, senta lá com a pastora Daisy, fala para as pessoas da tua casa, olha, agora eu preciso que vocês me respeitem o meu tempo, a minha devoção a Deus, e eu preciso que vocês não me atrapalhem, tá bom? Então, eu quero aqui agora ficar de uma forma que eu não quero que ninguém me atrapalhe, não é verdade? Nada vai me fazer sair daqui, porque quando você tá lá com a pastora Daisy lá no vídeo, aí começa a aparecer aqueles pop-up, né? Pessoas falando com você e você tem curiosidade, e você sai do vídeo, dá uma pausa lá e vai saber, isso é falta de reverência a Deus, amém? Porque você está ouvindo Deus falar, você não está ouvindo a pastora falar, não é a pastora que está conversando com você, tá bom? É Deus que está falando com você, tá? Porque da minha boca sai a minha voz, mas a palavra que sai da minha boca vem do coração de Deus, tá certo? Porque é bíblico o que eu estou falando. Então, é falta de reverência a Deus quando você sai lá, dá uma pausazinha lá, para você ver o que foi que fulano fez, ou que fulano falou, ou que Beltrano quer falar com você. Tá bom? Então deixa lá o tempo que você está passando lá no vídeo, esteja lá. Só quem vai ganhar é você, não sou eu que vou ganhar. Tá bom? Não sou eu que vou ganhar. Eu tô ganhando, porque eu tô fazendo a minha parte. Tá certo? Eu tenho sido trabalhado, Deus tem trabalhado no meu caráter. Vocês não têm ideia de como Deus tem trabalhado no meu caráter dentro desse estudo. Já faz 10 anos que eu faço grupos de apoio. Mas nesse estudo especial, vocês não têm ideia como Deus tem trabalhado no meu caráter. Vocês não têm ideia. Então, eu estou buscando, eu estou absorvendo o que eu posso, o máximo que eu posso desse estudo para a minha vida. Então, se você não... pastora, eu não tenho tempo. Pastora, mas a senhora fala isso, mas eu porque isso... Gente, é para você. Não me dá justificativa, não precisa me se justificar para mim, isso é para você, não é para mim. Amém? Então, eu estou conquistando as minhas promessas. Eu estou conquistando o que Deus tem para minha vida através da obediência e extraindo o máximo que eu posso desse estudo. Agora, cada um vai extrair para você. Você não vai extrair para ninguém, você vai extrair para você. Então, se você renuncia, se você cumpre exatamente como eu estou falando, como Deus tem me direcionado para você e faz, quem vai receber é você. Amém? Então, receber ou deixar de receber, se você está fazendo ou deixar de fazer. Amém? Então, pega lá o caderninho, vamos lá. Então, como é que eu faço a minha autoavaliação? A autoavaliação tem que ser feita todos os dias, gente. No final do dia, tira lá teus 10 minutos, 15 minutos para você se autoavaliar. Amém? Pega lá o caderninho, faz uma lista assim, pega a página, faz uma lista no meio da página assim, tá? Coloca desse lado aqui as fraquezas do teu temperamento, coloca desse lado as características boas do teu temperamento. Coloca aqui, tá? Você vai no seu temperamento, achei o meu temperamento, tá aqui. É o máximo que eu tenho. Claro, tem coisas que não tem coisas que misturam com o teu caráter. Eu estou falando lá nos vídeos, eu estou explicando com relação a isso. Absorve tudo que eu estou falando, tá bom? Porque você me ajuda também, tá certo? Então absorve tudo que eu estou falando ali no vídeo, para que você tire tuas dúvidas. Se você ainda tiver dúvida, passa para mim. Mas muitas das tuas dúvidas tá ali naquele vídeo, tá bom? Então me poupa também, me ajuda, tá bom? Vai lá e absorve e ouve tudo que eu estou falando. Então pega lá as fraquezas de um lado e as características boas do lado. Coloca aqui as fraquezas e aqui a característica boa, tá bom? Pronto. Aí na outra página, no outro caderno, na outra página, anota aqui que dia é hoje. Vou começar de hoje. Quando eu terminar o vídeo, eu já vou me autoavaliar hoje. Aí amanhã, quando eu parar o meu dia, eu vou me autoavaliar. Eu vou passar, eu vou investir uns 10, 15 minutos. Não precisa mais do que isso, não. Eu vou investir em me autoavaliar. O que é se autoavaliar? Eu vou começar a ver o que aconteceu comigo no dia de hoje. Aonde foi que eu tive atitudes disfuncionais? Aonde foi que eu fracassei? Aonde foi que eu consegui acertar? Quando você for ver os teus fracassos, você vai ver exatamente aonde você errou. Aonde foi que você errou naquele dia? Quais foram as atitudes disfuncionais que você teve naquele dia? Se você for para as fraquezas do teu temperamento, você vai ver que elas estão lá, tá? Você vai ver que elas estão exatamente lá. Eu errei na fraqueza do meu temperamento. Então, o que eu vou fazer com isso?
eu vou entender, eu vou anotar aqui aonde foi que eu errei, para que eu possa entender que quando acontecer dentro do meu dia uma situação que venha se relacionar com aquilo, eu já vou entender que essa é a minha fraqueza. Então eu vou entender que ali eu tenho que ter mais atenção àquilo que está acontecendo. Para eu dar uma parada, para quando eu ver a situação acontecendo, eu entender que é Deus trabalhando naquela minha área ali, naquela fraqueza ali da minha área, e eu ficar mais atenta para que eu possa conseguir buscar um equilíbrio emocional ali, para que eu possa vencer. Amém? Então, aí você vai botar, aí quando é no outro dia eu vou me autoavaliar de novo, então eu vou botar aqui de novo. E daqui a pouco você vai, quando você dá uma folheada para trás do teu caderninho de autoavaliação, você vai começar a ver que você está vencendo alguns obstáculos. Você vai começar a ver que você está vencendo algumas fraquezas do teu temperamento. Entende uma coisa, a fraqueza do teu temperamento, ela vai continuar sendo fraqueza. Agora, à medida que você muda o teu caráter através desse estudo, porque isso é um estudo de mudança de caráter, tá? À medida que você vai mudando o teu caráter, conquistando, tá? Dentro desse estudo, um equilíbrio emocional, você vai aprendendo a lidar com as fraquezas do teu temperamento. Então, aí você vai começar a entender. Você vai começar a entender as tuas fraquezas. Você vai começar a entender o trabalhar de Deus dentro dessa fraqueza. Você vai entender por que Deus permite essas situações para você durante o teu dia. É para trabalhar na tua fraqueza. Amém? E quando você começar a andar, quando você começar a folhear o teu caderninho para trás e começar a ver aquelas situações que você não estava conseguindo e as situações que você começou a conseguir, aí vai ser bom. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver, poxa, eu estou conseguindo caminhar para frente. Poxa, eu estou conseguindo, olha, eu estou conseguindo lidar com as fraquezas do meu temperamento, com coisas que eu não tinha lá atrás. E a ira é uma delas, tá? Voltando para a ira, o temperamento colérico, que é o meu, ela tem uma das fraquezas do temperamento colérico, é exatamente iracundo. O que significa uma pessoa iracunda? É uma pessoa que tem a tendência maior à ira. Ela tem uma tendência. É aquele que a gente chama de pavio curto. É aquele que a gente chama de pavio curto. Então, o temperamento colérico, ele já tem uma tendência iracunda. Presta atenção, gente. Presta atenção. Aí, então você pode dizer, poxa, mas eu pensei que eu era uma melancólica, mas eu sou iracunda. Eu sou iracundo também. Então eu sou melancólico junto com um colérico? Não. Não. Olha lá para o teu passado e vê se essa tendência à ira não vem do teu caráter, tá? Então isso não tem nada a ver com temperamento, tá? Porque o nosso caráter, quando ele se une ao nosso temperamento, ele pode deixar você um pouco confuso com relação ao teu temperamento. Tem muita gente que tem um temperamento, eu falo, teu temperamento é esse, a pessoa continua insistindo, não é, meu temperamento é esse. Eu me calo. À medida que você for caminhando dentro do estudo, que você vai mudando o teu caráter, então você depois aí você mesmo vai reconhecer que o teu temperamento era aquele e não esse. Tá bom? Então, o caráter, ele pode se misturar ao temperamento e te levando a uma confusão no teu temperamento, tá? É muito difícil eu errar, gente. Eu, com certeza, eu posso errar sim, e eu erro com relação a temperamento, mas é muito difícil eu errar, tá bom? Eu consigo detectar facilmente quando uma pessoa tem um passado muito atribulado. Quando uma pessoa tem um passado muito atribulado, é quando me deixa confusa, tá? Quando uma pessoa tem um passado muito atribulado e o caráter dela é um caráter muito agressivo no sentido de ela viveu muita coisa errada no passado dela, então, a princípio, pode me confundir um pouco com relação ao temperamento, porque fica uma mistura muito grande. Mas à medida que eu vou trabalhando com aquela pessoa, o Senhor me mostra, rapidinho o Senhor me mostra qual o temperamento daquela pessoa,
Tá? Então tem pessoas que realmente ela acha que logo de início. Veja bem, olha, Lenivone fala sempre isso, tá? Olha, deixa eu explicar. Vou falar de Lenivone porque eu tenho certeza que ela não tem o menor problema em eu falar dela. Lenivone está dizendo aí, olha, eu achava que eu era sanguínea e sou 100% melancólica. Olha a diferença, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver um melancólico com um sanguíneo. São extremos, tá? É mais fácil, você pode ter alguma coisa melancólica e alguma coisa do temperamento fleumático, tá? Mas, ou você pode ter alguma coisa do temperamento sanguíneo e alguma coisa do temperamento colérico, que são dois parecidos, tá? O sanguíneo e o colérico são mais parecidos e o melancólico e o fleumático são mais parecidos. Mas esses daqui são extremos desses. São extremos desses. Então jamais você pode ser um colérico com alguma coisa de melancólico. Ou um melancólico com alguma coisa de sanguíneo. Jamais você pode ser isso. Você pode ter sim alguma coisa no teu caráter. A Lenivone, quando chegou para mim, a Lenivone era uma pessoa extremamente disfuncional. Mas extremamente disfuncional. Então, disfuncional como ela, disfuncional disfuncional em todas as áreas. Quando eu comecei a falar de temperamento, ela já estava fazendo o propósito comigo. Quando eu falei de temperamento, ela foi a primeira a ir no comentário e dizer assim, pastora, eu sou 100% sanguínea. Aí eu disse, nosso Deus, é difícil uma pessoa dizer que é 100% sanguíneo, porque o sanguíneo tem uma fraqueza no temperamento dele que ninguém quer ser. Todos nós somos, mas o sanguíneo, ele é mais, tá? É ser mentiroso. E ninguém quer ser mentiroso. Ninguém quer ser mentiroso. Então, normalmente, o sanguíneo, ele fala assim, pastor, eu sou tudo, menos mentiroso. Aí eu já digo, então você é sanguíneo, porque aquele que diz que não é mentiroso, até porque é mentiroso. Então, mas ele nunca quer ser, tá? O ser humano em si, ele é mentiroso. Mas o temperamento sanguíneo, ele usa a mentira como uma coisa normal. Sabe por quê? Porque ele fala demais. O temperamento sanguíneo fala demais, ele conta muita história, ele inventa muita história. E quem fala demais, conta história e inventa muita história, ele acaba se tornando mentiroso. Tá? Então, é uma fraqueza do temperamento sanguíneo. Então, assim, Lenivone, ela falou para mim, pastor, eu sou 100% sanguíneo. Eu digo, poxa vida, que legal, né? É difícil uma pessoa que é sanguíneo e dizer que é 100% sanguíneo, né? Tudo bem. À medida que ela foi permitindo, Lenivone, foi permitindo Deus trabalhar no caráter dela. E olha que foi rápido, viu, gente? Foi uma coisa tremenda, porque Lenivone também foi uma das pessoas que desde o início segurou no arado, segurou na mão de Jesus e disse, daqui eu não largo, continuo. E tá com a gente, eu acho que já deve ter uns 10 meses que Lenivone tá com a gente, não é verdade? Ou mais, não sei. E então, à medida que Deus, que Lenivone permitiu que Deus trabalhasse no caráter dela, ela foi começando a observar o temperamento. E quando ela começou a observar o temperamento, e quando ela começou a mudar o caráter dela, Deus foi me mostrando quem ela era. Quando eu fui para o Brasil, no final do ano passado, ela foi passar uma semana com a gente lá, e foi quando eu falei para ela, Lenivone, tu não é sanguínea não, querida, tu é melancólica e 100%. Então foi quando ela foi entendendo e ela voltou pro temperamento melancólico e ela viu que realmente ela é uma melancólica 100%. Tá? Então, assim, o caráter, ele vai influenciar no teu temperamento. Por quê? Porque o caráter muda, temperamento não. Temperamento você nasce com ele, temperamento quem te dá é Deus. Então assuma o temperamento que você é, agradeça a Deus por você ser. Porque todos os 4 temperamentos Deus usa e usa de uma forma muito poderosa. Não existe um melhor do que o outro. Tá certo? Todos nós, os 4 temperamentos, temos defeitos e temos qualidades. Defeitos que precisam ser corrigidos e qualidades que são usadas por Deus. Tá bom? Então todos nós temos. Então não negue, não rejeite o teu temperamento. Porque foi Deus quem te deu. Tá certo? Não queira ser aquilo que você não é. Tá bom? Você só vai se prejudicar. Então foi quando Lenivone ela viu que o temperamento dela, a mudança do caráter dela, estava levando ela a entender que o temperamento dela não era sanguíneo, não. Era um melancólico, que é o outro extremo, gente. Mas a disfunção que ela chegou até mim, a disfunção do caráter dela levava ela a acreditar que ela era uma pessoa sanguínea. Tá? Por quê? Porque uma pessoa sanguínea não é um sanguíneo disfuncional. Não é isso que eu tô falando, gente. O que eu tô falando é porque o sanguíneo, ele é uma pessoa espontânea.
Ele é uma pessoa muito espontânea, ele é uma pessoa muito dada, ele é uma pessoa muito... E já o melancólico é o extremo do sanguíneo, é o extremo. A pessoa melancólica é uma pessoa tranquila, é uma pessoa... É o extremo do sanguíneo. Então, assim, é uma pessoa impulsiva, exato, o sanguíneo é uma pessoa impulsiva. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o caráter dela estava se misturando com o temperamento e levou ela a ter uma visão errada do temperamento dela. Porque o temperamento não muda, o que muda é o caráter. Então o caráter dela mudou, ela descobriu qual era o temperamento e hoje ela trabalha em cima do temperamento, tá? Hoje ela trabalha em cima do temperamento, das fraquezas do temperamento dela, porque hoje ela já sabe quem ela é. Então assim, o temperamento colérico, uma das fraquezas do temperamento colérico, que é o meu temperamento, é a tendência à ira. E é como eu acabei de falar aqui, dependendo do teu caráter, dependendo de como você foi lá na tua infância, tá? Na época da formação do caráter, tá? Você pode ser, com certeza, você pode ser um fleumático, que é uma pessoa mais tranquila, dos 4 temperamentos é o mais tranquilo, você pode ser um fleumático, mas com a tendência de ira. Você pode, claro que você pode. Por quê? Porque o caráter precisa ser mudado, tá? O melancólico é uma pessoa tranquila, mas é uma pessoa que também tem uma tendência à ira. Claro, óbvio que o colérico é muito mais. O colérico é uma tendência dele já, do temperamento, tá? Mas o melancólico, ele também não tem muita paciência, não. Ele é uma pessoa tranquila. Você olha para o melancólico, é uma pessoa super tranquila e tudo, mas tem que ser trabalhado no caráter do melancólico, porque senão ele se torna uma pessoa estressada e estressante. Tá? Porque uma pessoa estressada, ela vai ser estressante também, né? Uma pessoa estressada, ela vai estressar os outros também. Então, um melancólico tem que trabalhar no caráter, porque o melancólico, ele também não tem muita paciência. O melancólico não tem muita paciência como o fleumático tem. Não, ele é uma pessoa tranquila, tá? Mas é uma pessoa que não é uma pessoa impulsiva como é o sanguíneo e o colérico, apesar de que o melancólico, ele tem o lado dele, o 2 minutos dele sanguíneo, como a gente diz, né? O melancólico tem. Ele tanto pode ir que você cumprimenta ele mal fala com você, porque ele está no dia dele lá, como ele pode estar no outro extremo de, às vezes, você olhar para ele e parecer que ele é um sanguíneo. Brinca com todo mundo e conversa com todo mundo e tal. Aí quando você conhece o melancólico no dia que ele está nesses 2 horas, 2 minutos dele, né? Aí ele brinca, ele conversa e é com todo mundo e tal, bem, parece que é um sanguíneo. Aí quando é no outro dia que você vai encontrar o melancólico, ele está naquele dia dele, que ele entra no casulo dele e ele mal fala com você. Você passa por ele, você cumprimenta, ele murmura, resmunga, né? Aí você pode falar, poxa, que é isso? Um dia ele era assim. E o melancólico tem isso com ele, tá? É uma fraqueza do melancólico, tá? É isso aqui que precisa ser trabalhado, né? Mas assim, então a ira, ela pode vir também pelo temperamento, o colérico. Eu é uma fraqueza minha que é o mais difícil de eu lidar com ela. É o perder. Mas hoje, quando eu vejo a minha vida hoje e a minha vida para trás, desde quando eu era o extremo, né? De quando eu não conhecia Jesus, que era uma pessoa completamente... Aí eu era nosso Deus. Eu tinha assim, crise de ira, mas eu me arrependia tanto depois, quando eu não conseguia dominar aquela crise, me arrependi demais, mas eu estava sempre fazendo de novo. Então, quando eu me converti, que Deus começou a trabalhar no meu caráter, hoje eu posso, hoje a cada dia, óbvio, claro, que somos carne, somos humanos e temos a tendência à queda, claro, óbvio, mas é algo que acontece com muito menos frequência e algo que você consegue lidar mais com isso. Por quê? Porque eu estou sendo trabalhada no meu caráter a cada dia, eu estou permitindo Deus trabalhar no meu caráter a cada dia, entende? Então, mas é uma tendência, é uma fraqueza do colérico, tá? Pode vir também por aí, né, pelo temperamento. Nosso Deus, já está muito tarde, vamos encerrar, gente. Eu vou anotar aqui aonde eu estou e a gente continua esse tema
no próximo live, tá bom? Mas vamos orar, tá? Vamos orar. Se você precisa de oração, que todos precisamos, né? Se tem uma enfermidade, coloca a mão na enfermidade, ou você quer representar, se você tem algum problema de transtorno na tua mente, coloca a mão na tua cabeça. Se precisa de alguma libertação, coloca a mão no teu coração, tá bom? E vamos orar agora e vamos encerrar, tá certo? Ou se você quer representar alguém, tá bom? Se você pode, fecha teus olhos. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida nesse momento. Pai, eu coloco a tua palavra, Deus, que foi revelada, Deus, no dia de hoje, Pai amado, e eu coloco o teu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor conhece cada um. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Deus amado, continuar trabalhando no caráter de cada um, que o Senhor possa derramar o teu espírito de arrependimento sobre cada um de nós, Pai, que o Senhor possa colocar, Deus amado, compromisso, Deus, a cada um que me ouve nesse momento, Senhor, nesse estudo, meu Pai, com esses vídeos, Deus, com a tua palavra, Senhor, em obediência, Deus, não da forma que nós queremos, Deus, mas da forma que o Senhor quer e exige de nós, para que nós possamos conquistar as tuas promessas para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema, todo espírito imundo de transtorno na mente dessa pessoa que me ouve nesse momento, toda crise de pânico, de medo, de bipolar, todo problema de insônia, de depressão, de ansiedade na vida dessa pessoa, de transtorno obsessivo compulsivo, de angústia na vida dessa pessoa que me ouve agora, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo mal na mente dessa pessoa vai saindo em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo transtorno na mente, de autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, esquizofrenia, Alzheimer, demência, tontura na mente dessa pessoa que me ouve nesse momento, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno agora, vai batendo em retirada, vai saindo agora toda demência, Alzheimer, esquizofrenia, síndrome de Down, autismo, deficiência de atenção, de aprendizado, vai saindo agora, pânico, medo, bipolar, insônia, toque, vai saindo agora angústia, ansiedade, vai saindo agora depressão, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo, da vida dessa pessoa, da mente dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de morte, todo desejo de suicídio, vai batendo em retirada agora, vai saindo agora da mente dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de droga, de violência doméstica, todo espírito de álcool, de cigarro, todo espírito de pornografia, de adultério, eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de jogo, de mentira, de prostituição, de violência, de homossexualismo, vai saindo agora, de opressão maligna, vai saindo agora da vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora, vai batendo em retirada, vai saindo agora, meu Deus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus vai revelando, Senhor, em nome de Jesus, por onde essa cadeia entrou, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, fala com teu povo. Deus amado, revela-te essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Revela-te em sonhos, Deus, revela-te em visões, revela-te revela-te através da tua palavra, traz na mente dessa pessoa, da forma que o Senhor quiser se revelar, meu Deus, revela-te, Deus, em nome de Jesus, e rompe com toda a cadeia do inferno, com toda a cadeia na mente, meu Pai. Se houver necessidade de arrependimento, que haja arrependimento. Se houver necessidade do perdão, que haja perdão, meu Deus, mas se revela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e libera o teu povo, Pai. Libera, Deus amado, essa pessoa que me ouve, essa pessoa que está sendo representada, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, vai fechando portas que não é tua na vida dessa pessoa, Pai, portas de engano, portas de mentira, vai fechando na vida dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, essa pessoa, Deus amado, que está para casar, Deus, mas que não é da tua vontade, Senhor, que não foi o Senhor quem colocou, que não é o Senhor quem está abençoando, que isso daí não vem de ti, Senhor, revela-te, Deus, não permite essa pessoa entrar nessa porta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, revela-te, Deus, fala com essa pessoa, meu Pai, mostra, Deus, em
nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus amado, abre portas na vida dessa pessoa, abre portas, Pai, abre porta de casamento, abre porta, Deus amado, de um lugar onde morar, abre porta, Deus amado, para essa pessoa, Senhor, abrir, Deus amado, um ministério que o Senhor colocou, Deus amado, no coração dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abre porta, Deus amado, de casa própria, abre porta de trabalho para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre portas, Deus amado, de gravidez na vida desta varoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre portas tuas, Senhor, portas que o Senhor tem prometido, Deus, na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, pois o Senhor é Deus que abre porta e ninguém fecha. O Senhor é Deus que fecha a porta e ninguém abre. Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, eu repreendo agora toda maldição na vida sentimental dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Toda maldição na vida sentimental dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Se é algo que o Senhor precisa revelar, meu Pai, revela-te, Deus, revela-te essa varoa, a este varão, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque é promessa tua, Pai amado, o casamento na vida desta pessoa, Pai, libera o varão na vida desta pessoa, Pai, libera a varoa na vida desta pessoa, Senhor, que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, é promessa tua, Jeová, em nome de Jesus, eu ainda te peço pelos casamentos, Pai, pelas famílias, Senhor, pelos filhos, Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e ponho por terra toda obra do inferno contra os casamentos, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, toda obra de voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição, maldição herdada, eu repreendo agora na vida dessa família, na vida desse casal, dessa família, desse casamento, em nome de Jesus Cristo, eu rompo toda obra maligna, feita para destruir esse casamento, feita para destruir essa família, eu rompo agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, sobre essa pessoa, sobre esse casal, Pai, sobre os filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, esse homem, esta mulher que já saiu de casa, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu arrependimento sobre ele, sobre ela, e traz de volta para casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, refaz essa família, refaz esse casamento, porque nada é impossível para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja arrependimento, que haja transformação, que haja perdão, Senhor, que haja respeito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, no meio dessa família, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, os filhos, as crianças, Senhor, os adolescentes, os jovens, Pai amado, os pré-adolescentes, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo o mal na vida dessas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, Pai, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, sobre os pais, Deus amado, que haja rompimento de cadeia, Senhor, e que essas crianças sejam libertas, Pai, sejam libertas do homossexualismo, que sejam libertas desse autismo, que sejam libertas desses transtornos, que sejam libertas da ansiedade, que sejam libertos da angústia, que sejam libertos da depressão, que sejam libertos, Deus amado, essas crianças, Deus, esses jovens, esses adolescentes, esses pré-adolescentes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que seja tudo, Deus, para a glória do teu nome, direcionado por ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu ainda te peço, Deus, em nome de Jesus, pela enfermidade física no corpo do teu povo, Pai. Senhor, que não seja a mão dessa varoa e desse varão, Pai, mas que seja a tua mão, Senhor. Que não seja a mão dessa criança, Pai, mas que seja a tua mão sobre a vida dele e dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando no sangue dessa pessoa, Pai. Vai tocando, vai limpando de toda HIV, diabetes, colesterol, pressão alta. Vai limpando, Deus amado, de toda enfermidade no sangue dessa pessoa. Vai tocando, Deus, vai limpando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando no estômago dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Vai tirando, Deus amado, toda enfermidade no estômago dessa pessoa. Vai tirando, Senhor, vai tocando na pele dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Vai tirando toda enfermidade na pele dessa pessoa. Vai tocando na pele do Odaí, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai limpando a pele do teu filho, Senhor. Vai limpando a pele dessa pessoa, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai tocando nos ossos, Deus amado, dessa pessoa. Vai tirando toda enfermidade nos ossos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tirando, Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando
tocando na bexiga, Deus amado, vai tirando todo o câncer no reto, todo o câncer, Deus amado, na próstata, Deus, nos ovários, no útero, Senhor, nos seios, Pai amado, vai tocando, vai tirando todo o câncer generalizado no corpo dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, onde o médico disse que não tinha mais jeito, o Senhor se levanta para dizer que tem jeito sim, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, vai tocando, Deus amado, nessa pessoa, vai tocando nessa pessoa que está em coma nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai levantando, Deus amado, vai despertando essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, vai curando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando no pulmão dessa pessoa, Pai amado, nos pulmões, no fígado, Senhor, nos rins, na vesícula, vai tirando toda a pedra, toda infecção, toda inflamação, todo câncer, vai tocando, Senhor, na coluna dessa pessoa, vai tirando, Deus amado, toda enfermidade na coluna, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade degenerativa, Senhor, eu rejeito agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai restaurando a coluna dessa pessoa, meu Pai, vai tocando o intestino delgado, o intestino grosso dessa pessoa, e eu repreendo agora e rejeito toda enfermidade nos intestinos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai tocando o coração dessa pessoa, Pai, vai desentupindo as artérias, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando, Deus amado, vai trazendo ao tamanho normal o coração dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai curando, Senhor, vai restaurando o coração dessa pessoa, vai tirando todo o pólipo, mioma, Senhor, no pâncreas, no útero, nos ovários, Senhor, dessa pessoa agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo espírito de cegueira e de surdez na vida dessa pessoa, eu repreendo dos olhos e dos ouvidos dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando a junta dessa pessoa, Pai, a junta, Deus amado, vai tocando o joelho, Deus amado, vai tirando toda a água no joelho, vai tirando toda infecção na junta dessa pessoa, toda dor, toda infecção, Deus amado, em nome de Jesus, vai tirando toda infecção na garganta dessa pessoa, todo tumor, Senhor, todo câncer, vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de asma na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda enfermidade nos pés e nas mãos dessa pessoa, vai saindo agora, vai queimando Jeová, vai queimando Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tirando, Deus amado, toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, vai queimando, vai tocando, Deus amado, vai tocando, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, vai tirando, repreendo toda alergia na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda infecção urinária na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda hemorragia e eu ordeno, cessa agora, hemorragia, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus está mandando, cessa a hemorragia agora, em nome de Jesus Cristo, todo imperativismo eu repreendo agora na vida dessa criança, na vida desse adulto, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de epilepsia, todo espírito de convulsão, todo espírito que convulsiona o corpo dessa pessoa, dessa criança, eu repreendo agora e te ordeno, sai agora desse corpo, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo espírito imundo que está provocando terror noturno na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda perturbação maligna na mente dessa pessoa, no sono dessa pessoa, sai agora, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo conflito sexual na vida dessa criança, na vida desse jovem, na vida dessa adolescente, na vida desse adulto agora, em nome de Jesus Cristo, entra com provisão, Pai, e providência, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, em nome de Jesus, escreve uma nova história, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu repreendo agora toda dor na cabeça dessa pessoa, toda opressão maligna na cabeça dessa pessoa, eu repreendo agora, eu te ordeno, Satanás, sai agora, em nome de Jesus Cristo, e não volta nunca mais. Pai, que tudo seja, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Toma agora, Deus amado, nas tuas mãos, vai tocando agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, a neta, Senhor, da Terezinha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nasceu prematura, Pai, com problema de refluxo, vai tocando agora no estômago dessa pessoa, dessa criança, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus amado, essa criança nasceu prematura, Deus amado, mas o Senhor pode, Deus, o Senhor pode, Pai amado, restaurar, o Senhor pode refazer o que não tem feito ainda, Deus amado, vai fazendo, Pai, eu repreendo agora todo refluxo no estômago dessa criança, e eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando o estômago dessa criança, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, e que a recuperação dessa criança seja espetacular, porque a tua presença é na vida dela, Senhor, estende as tuas mãos, mostra a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo, Pai, para a glória do teu nome, que eu agora te agradeço. Amém e amém.
Amém? Vamos receber a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, sobre os nossos cônjuges, nossa família, nossos filhos, netos, toda a nossa família, com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com as famílias dos pastores, com todas as pessoas, com todos que me ouvem nesse momento, com todas as nações, com a nossa nação Brasil, com os nossos governantes, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave nas nossas mãos, a chave do reino de Deus, e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor concordará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém, amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Gente, olha, entra no propósito que você não sabe que você está perdendo, tá bom? Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bye.